Olá, tudo bom? Olá, povo de Deus. Tudo na paz do Senhor? Mais um dia nós estamos aqui para falarmos do amor do Senhor Jesus, amém? Que toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Vamos estar orando nesse momento. Eu vou pedir um favor, uma gentileza, para que você compartilhe essa live, para que outras pessoas sejam alcançadas, outras pessoas possam viver o reino de Deus, conhecer melhor o reino de Deus. E hoje nós estaremos falando sobre experiência com o Espírito Santo. Por gentileza, eu peço esse favor, tá? Se você conhece pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus, pessoas que têm necessidade, sabe, aquela pessoa que está chateada dentro de casa, passou por algum problema psicológico, algum trauma, sabe, que está chateada, sem esperança, sem, sabe, com psicológico abalado, sabe, como se diz, instabilidade, né, psicológica. Mas nós estamos aqui para dar o suporte, dar a orientação, falar do amor de Deus, falar sobre a vida, as questões espirituais, porque tem pessoas que amam o reino de Deus, amam as questões de Deus, mas não sabem como viver o reino de Deus, essa experiência sobrenatural com as coisas do reino. E por isso nessa noite eu quero trazer isso para a sua vida, amém? E agora eu desejo que você compartilhe essa live, tá bom? Você coloca o seu pedido de oração, você comente, você fala, se você quiser mandar uma mensagem no Message e falando a respeito de coisas particulares, sabe? Ou se você teve um sonho e você está com esse sonho na cabeça, você acha que esse sonho é um sonho que está te revelando algo, Deus está tentando falar algo para você, tá bom? Nós estamos aqui à sua disposição, tá bom? E se você querendo também ofertar, dizimar, ser alguém que quer, né, está aí sendo abençoado, né? Porque quando você oferta, você está sendo abençoado. Aí você manda mensagem no Message, tá bom? Meu nome é Pastor Hudson Salvador e eu estou aqui para falar do reino de Deus, das coisas do reino de Deus, tá bom? E nesse momento, vamos estar tirando um momento de oração, falando com Deus. E você esteja fazendo a sua oração, fala com Deus, diga o seu nome, fala para Ele: Senhor, meu nome é esse, Espírito Santo, eu abro a minha vida, fique à vontade, toca e revela quanto o Senhor desejar, porque eu estou aqui, porque o desejo do meu coração é ser participante do reino de Deus, amém? Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, em Tua presença, eu me coloco à Tua disposição, Senhor, para que outras vidas sejam alcançadas. Eu quero ser canal de bênção, fala melhor a cada coração. Eu quero ser canal da Tua palavra, eu quero palavra viva para essas pessoas, para essas vidas, a qual, Senhor Jesus, estão depressiva, angustiada, em solidão, em tristeza. Mas, meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus amoroso, porque deu Seu Filho Jesus como a maior prova de amor. E Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo, se movimente como o Senhor desejar, faça como o Senhor desejar, porque é uma honra ter a Sua presença, a presença dos anjos é uma satisfação. E aquele, Senhor, que o Senhor deseja falar, chama pelo nome, Espírito Santo, e que essa pessoa seja alcançada, seja ministrada, que ela agora, nessa noite, ela possa ser alcançada, Espírito Santo. Fala com ela, que ela, mexendo no celular, mexendo, Senhor, nesse canal, ela possa encontrar essa live, essa palavra, em nome de Jesus, e seja multiplicado para muitas outras, porque toda a honra e toda a glória pertence a Ti. Amém? Glória a Deus. E é interessante do assunto que nós vamos falar hoje, nesse dia, a respeito do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa muito especial, maravilhosa. E quando a gente declara para o Espírito Santo: boa noite, tudo bom? Então, quando a gente declara para o Espírito Santo, fala com o Espírito Santo, eu quero te conhecer melhor, eu quero te conhecer. É a mesma coisa quando você conhece alguém, ou você tem uma pessoa que você quer acesso a ela, você é uma pessoa muito importante, mas você quer acesso a ela. E o que você vai falar para essa pessoa? Poxa, eu queria te conhecer e tal, queria marcar para a gente conversar, porque eu gosto muito de você. E aí sim, vai desenvolvendo uma amizade ali. E com o Espírito Santo não é diferente. Com o Espírito Santo, você pode falar: Espírito Santo,
eu me apresento diante de ti, o meu nome é fulano de tal, e o desejo do meu coração é te conhecer mais, eu quero saber mais de ti, como é viver essa experiência, eu te desejo de todo o meu coração, eu sou cristão, mas eu quero mais te conhecer melhor. E quando você fala isso para ele, ele se alegra, e ele vai te responder. Se você deseja conhecer mais da palavra de Deus, ter uma palavra revelada, você convida. E ele vai se alegrar com você, ele vai estar pronto. Ele vai se alegrar com você, ele vai estar pronto a te responder, porque o desejo do coração, o desejo dele é ter intimidade com você. É como aquela pessoa que, quando tem um neném, e fica ali observando o neném, o que o neném está fazendo. E deixa ele um pouco sozinho para ver como é que vai ser a reação do neném. Mas tudo ali com muito cuidado para ele não cair. É a mesma coisa do Espírito Santo com a gente. Ele tem um desejo, ele nos observa. E ele está doido para, sabe, ele fica ali querendo conversar com a gente. Ter essa intimidade. Que ele está ali porque ele clama com gemidos inexprimíveis pela nossa vida. Quantas das vezes, quantas coisas acontecem e a gente nem estava orando por aquilo ali e a gente tem um livramento. E a gente tem certeza absoluta que Deus colocou a mão dele ali naquele local, naquela hora. Teve um acidente lá no Rio de Janeiro, que o camarada estava numa obra de construção civil. E aí, quando ele estava lá, trabalhando normal, ele estava com todo o equipamento de segurança, todos. Um vergalhão se soltou não sei de onde, nos andares mais acima dele, e caiu e atravessou a cabeça dele, entrou e saiu aqui. E quando fez radiografia da cabeça dele, viu que passou certinho em todos os lugares, não pegou em nada, em nenhuma veia, em nenhuma artéria, nada. E ali os médicos puderam tirar aquele vergalhão dali, e ele ficou normal, graças a Deus. Mas é uma experiência sobrenatural, porque o Espírito Santo está ali, clamando com gemidos inexprimíveis, falando para não acontecer o pior. Ele não deseja o pior para cada um de nós, ele deseja o melhor. Então por isso que quando você fala com ele, Espírito Santo, eu quero conversar com você, eu quero te conhecer, você verbaliza isso, ele também tem um desejo de te conhecer melhor. Você dá a oportunidade de vocês serem companheiro, amigo, que sempre nas horas que você está em conflito, você vai conversar com ele, você vai falar, Espírito Santo, e agora? E agora, Espírito Santo? Às vezes, quando eu estava em conflito com a minha mente, eu chegava e queria ligar para alguém, para conversar com alguém, sentar e conversar com alguém. E aí um dia o Espírito Santo falou para mim, eu estou aqui, pode conversar comigo, eu estou à tua disposição. E eu já era cristão. E ali naquele momento eu comecei a conversar com ele. E eu achei tão prazeroso conversar com o Espírito Santo, dialogar com o Espírito Santo, dizer para ele o quanto ele é importante. E aí comecei a ter essa experiência sobrenatural. E foi muito bom. E é sempre bom ter o Espírito Santo perto de nós. E aí, o que acontece? E agora, nesse momento, eu quero que você abra a sua Bíblia em João 16, 7. Vamos estar lendo esse texto para nós estarmos compreendendo melhor a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Que diz assim, lá no versículo 7, João 16, 7. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará por toda a verdade. Não falará de mim mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do meu Pai, e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá o que é do meu Pai e tornará a vocês. Tornará conhecido a vocês. Olha como é interessante. Aí em Atos 2 fala da descida do Espírito Santo.
foi a segunda vez. A primeira vez foi com com João. João ficou cheio do Espírito Santo ali no ventre de Isabel, sua mãe. Mas ali foi pontual, situações pontuais. E aí João Batista, ele ficou cheio do Espírito Santo. Ela ficou cheia do Espírito Santo e automaticamente ele também. Ele estava no ventre ali da sua mãe. E depois, Jesus, quando foi batizado por João Batista, apresentado por João Batista, também ficou cheio do Espírito Santo. Aí recebeu a capacitação para estar falando da palavra de Deus, no reino de Deus. E aí em Atos 2, Jesus estava já falando que ele iria por Pai, não iria estar mais no convívio humano, mas que o Espírito Santo ia ser o agente que estaria ali 24 horas posicionado para estar cuidando de cada um de nós. E por isso que ele está falando: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Então, o Espírito Santo está ali clamando com gemidos inexprimíveis, porque ele deseja que todos se salvem. Mas cada vez que vai pecando, vai se separando do Espírito Santo. Mas quando você determina na tua vida: Espírito Santo, me ajuda, eu preciso conversar com você, eu preciso tirar um momento de conversa contigo. E você pode verbalizar normal, como se você estivesse conversando com uma pessoa que está ali do teu lado, porque ele é uma pessoa, mas só que ele está em espírito. Ele é espírito. E você pode estar conversando com ele está te ouvindo o tempo todo. Você pode falar: Espírito Santo, eu estou com vontade de beber uma Coca-Cola. Você começa a trazer essa intimidade com ele. Pô, Espírito Santo, eu estou com uma vontade de beber uma Coca-Cola. Você está ali buscando um jeito de começar uma convivência com ele. E aí daqui a pouco aparece alguém e te dá uma Coca-Cola. Aí você sente, você quer fazer alguma coisa: Espírito Santo, poxa, eu estou a fim de fazer isso. E me ajuda nisso, para me poder ir adiante nisso. Aí o Espírito Santo daqui a pouco começa a mover as coisas a teu favor, e você fala: nossa, caramba, Espírito Santo, sou muito grato por estar me ajudando. E o Espírito Santo começa ali a interagir com você. E a partir do momento que ele começa a interagir com você, ele vai entendendo que você já está ali inteirado das coisas do reino de Deus. E aí ele começa também a te posicionar para aquilo que ele deseja. Então vai ser uma interação. Vocês vão interagir e cada vez mais você vai entendendo que você precisa estar alinhado com aquilo que ele deseja. Porque quando você começa a perceber que está entrando em conflito, é porque você não está fazendo a vontade de Deus, aquilo que o Espírito Santo deseja para a sua vida. Então há muitos conflitos. Vai haver conflitos porque você pensa com a mente terrena, não com a mente celestial, mente do reino. Mas aí cabe a você decidir. Cabe a você decidir: eu não quero saber mais, não quero. O Espírito Santo, chega por aqui, parou. Ele vai te respeitar. Ele vai te respeitar. Porque você decidiu que não quer ser alinhado por aquilo que ele quer para a sua vida. E hoje a gente vai falar muita coisa a respeito disso, muito interessante. O Espírito Santo seleciona o caminho que você deve andar. O Espírito Santo se preocupa com essa amizade que você tem. O Espírito Santo coloca pessoas na sua vida. Mas para cada um ele tem um processo diferente. Ele só não quer aquela vida ali com você, não é que aquela vida ali é uma vida que não presta. Não é nada disso, é só porque ele tem um outro propósito para aquela outra vida. Então para cada um ele tem um direcionamento. E talvez aquela pessoa não é aquela pessoa que esteja para estar naquele momento ali com você. É uma outra pessoa que vai te acompanhar. Então o Espírito Santo é muito criterioso em muitas coisas. Mas o primeiro passo é esse: que você creia que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, está para te dar salvação, que o Espírito Santo está aqui para te ajudar, para te salvar. Porque lá no 13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará por toda a verdade. E a intenção do Espírito Santo é que você ande em luz, em clareza, em verdade. É esse o desejo, o maior desejo do Espírito Santo é que você anda na presença de Deus em verdade, em luz, em comunhão, em adoração. Que você seja apaixonado pelas coisas de Deus. O Espírito Santo clama com gemidos inexprimíveis por aquilo que é necessário em nossas vidas. E por isso que ele diz que o Espírito da verdade os guiará por toda a verdade. E quando você está pronto, você diz: Espírito Santo, eu estou pronto. Eu desejo ter um relacionamento com você. Eu quero ter um relacionamento de amizade com você. Um relacionamento pessoal. Eu quero que o Senhor cuide de mim de verdade. Eu te dou a liberdade para o Senhor agir como quiser, Espírito Santo. Porque o Senhor pode agir como quiser.
E aí, ele vai começar a te direcionar por toda a verdade. O Espírito Santo vai ser seu amigo, vai ser seu consolador. Ele vai te guiar. Ele vai te chamar, ele vai clamar por você. Ele clama por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai ser o nosso companheiro em qualquer lugar que nós estivermos. Qualquer lugar que nós estivermos, ele vai ser o nosso companheiro. Ele não vai deixar um minuto ele não vai deixar. Porque a gente, no Espírito, nós vamos ser um com ele, nós vamos ser um só. Não vai haver mais o DNA humano, vai ser o DNA do Espírito Santo, vai ser uma unidade. E quando entende isso, para ser uma unidade, um só DNA com o Espírito Santo, você vai ter a mente do reino. Uma mente do reino de Deus. E não uma mente humana, preocupado com as coisas terrenas. Quando eu digo preocupado com as coisas terrenas, é que você não consegue fazer outra coisa a não ser pensar nas coisas terrenas. É dia e noite pensando na gasolina, no carro, na conta de luz, na água, no, sei lá, no raio, na chuva, no sol, sei lá. A mente não para. É isso que eu estou falando. A mente não para. Quando a mente, você não consegue estabilizar a mente. Eu preciso, nesse momento, estabilizar minha mente. Nada vai me poder me atrapalhar nesse momento de oração. Por isso que a palavra de Deus diz, dentro do teu quarto secreto, que o Pai que está em secreto te ouvirá. Porque é um local o qual é seu, particular. Ninguém vai poder entrar lá para te atrapalhar nesse momento. É um momento seu com o Espírito Santo. Você vai estar lá. Você vai botar um louvor para você, desacelerando a mente, entrando naquele louvor e dizendo quão grande Ele é. Você vai falando da palavra do Espírito Santo, vai louvando a Deus com tranquilidade, desacelerando o coração, desacelerando a mente. Aí você vai, indo de encontro ao Espírito Santo. E Ele vem ao seu encontro. E naquele momento vai ser um momento íntimo de vocês dois, do Espírito Santo e você que desejou ter um relacionamento com o Espírito Santo no Espírito. E esse relacionamento pessoal no Espírito vai te trazer uma alegria. Ele vai te trazer uma paz. Ele vai te trazer coisas, vai falar com você coisas que é só com você. Mas Ele é mais real do que tudo nessa vida. Ele é maravilhoso. Ele é tudo em nossas vidas. Mas para isso nós precisamos desejar de todo o nosso coração. E aí Ele vai desenvolvendo essas questões da palavra. Você vai ter sede da palavra, de aprender da palavra. Você vai ter sede do louvor, de louvar a Deus, sem pressa, com todo o teu coração. Não importa se a música é rápida, se a música é lenta, do jeito que o louvor é. Mas ali naquele momento você está se preparando para uma celebração, para uma festa, porque Deus é festivo. Ele ama a celebração. Tanto que quando o povo saiu de Israel, do Egito, o povo saiu do Egito, Deus instituiu um monte de coisa, um monte de celebração. Por quê? O pessoal festejar, se alegrar. Porque Deus, Ele ama. Existe muito mais datas festivas no calendário deles, do povo de Israel, do que sacrifício. Tinha os momentos exatos de sacrifício. Então, quando eles apresentou isso para o Senhor, apresenta isso para o Senhor, a celebração, o Espírito Santo está ali celebrando com você também. Mas naquele momento você está preparado para a celebração, um momento especial que você está dando para Deus ali. E o Espírito Santo ama quando nós amamos as coisas de Deus. Porque Ele é uma pessoa que se alegra com aquilo que nós fazemos de bom, agradável, aquilo que agrada a Deus. Quando nós nos preocupamos com aquilo que agrada a Deus, Ele fica maravilhado. Ele fica maravilhado, mas Ele se entristece. A palavra diz que Ele se entristece quando o homem peca. E cada vez que vai pecando, vai se separando e vai se afastando. E aí a pessoa fica desmotivada, ela fica triste, fica angustiada, perde a esperança. Uma grande prova que o Espírito Santo está cada vez mais fluente na sua vida é quando você está cheio de esperança, cheio de vida, cheio de alegria, transbordante. Que você fala do amor de Deus, o reino de Deus. Tudo para você é Deus e pronto, acabou.
Porque tudo é um mandamento que Jesus falou. O maior dos mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a nós mesmos. E é isso que ele fala. E na vida, são 3 decisões que você vai tomar que vai ser definitiva para a sua vida. É aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador para salvar a tua alma. Quem vai ser teu pastor? E a outra é quem você vai se casar. São as 3 decisões, são 3 pilares das nossas vidas que vai ser muito importante. Então, quando você aceita e reconhece Jesus Cristo como seu único e Salvador, para a salvação da sua alma, para que você viva uma vida do reino de Deus, você tem um pastor que está comprometido com a sua vida, ele ora pela sua vida, ele entende que você está ali de coração aberto para buscar o reino de Deus, a palavra de Deus. E a pessoa que você vai se casar, tudo isso é uma interação. Tudo isso. E a primeira sensação humana quando o Espírito Santo está perto de nós é a alegria. Você fica motivado, a vontade de viver. Os sentimentos ficam bem vivos. Você fica motivado, cheio de esperança. Um calor sobrenatural. Você começa a sair lágrima dos seus olhos. Assim, sabe, não é lágrima de tristeza, mas é uma lágrima que sai, sabe, como se você tivesse apaixonado. Quando você pede ele para esclarecer umas questões bíblicas que você lê, e você fala, Espírito Santo, eu li isso aqui, mas não entendi. E aí, às vezes, a gente esquece. E aí, daqui a pouco, você abre o celular, tem um pastor ali falando, tem um irmãozinho falando aquele trecho, justamente aquele trecho. E aí você entende, realmente o Espírito Santo usou essa pessoa para falar comigo. Às vezes ele fala com você, ó, abre em tal lugar. E aí você vai abrir a Bíblia em tal lugar, está lá a referência daquilo que você precisa compreender. E aí você compreende as questões do reino. Porque ele fala conosco também. E essa sensação maravilhosa, quando o Espírito Santo está nos envolvendo, está nos abraçando, é algo que é uma experiência, só quem sente sabe o que é. Porque é no Espírito. É algo transcendente. E ele deseja, ele pode falar com todos nós, se o planeta Terra, que todas as pessoas quiserem falar com o Espírito Santo só de uma só vez, ele vai responder a todos. Se todos falarem, Espírito Santo, eu desejo conhecer você intimamente, todo mundo vai falar, ele vai falar com todo mundo. Adulto, adolescente, jovem, todos sem igual. Porque você desejou essa experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Você desejou ele perto de você. E ele é alguém amável. Ele é uma pessoa que respeita o livre-arbítrio do homem. Quando o homem fala, eu não quero saber de Deus, ele vai te respeitar, ele não vai te enfiar por goela abaixo. Mas quando você fala, Espírito Santo, eu quero te conhecer, ele vai estar ali pronto para estar te guiando para você conhecer ele. E lá em Filipenses 2:11 diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a vontade dele. Façam tudo, sem queixa nem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e depravada, no qual vocês brilham como estrela no universo. Deus tanto produz em nós o querer para a sua adoração, e ele também permite o espírito de engano. Quer dizer, Deus ele produz em nós, mas nesse trecho eu vou falar o que ele produz em nós para a salvação. Que ele diz aqui, pois Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Quer dizer, o Espírito Santo está clamando ali por todos nós, com gemidos inexprimíveis, para que nós conheçamos o sobrenatural e possamos viver o sobrenatural.
Mas para isso precisa verbalizar, para isso precisa declarar: Espírito Santo, eu quero te conhecer. Para ser produzido o querer realizar. Ele já clama com gemidos inexprimíveis, produzindo esse querer realizar. Mas você que precisa verbalizar, e quando você verbaliza isso, a coisa acontece. Mas para que cada vez mais possamos ter mais intimidade, o que é preciso? E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E tem outro ponto. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a sua salvação de vocês com temor e tremor. Quer dizer, se obedecer, cada vez que obedecemos mais o sobrenatural está nas nossas vidas. Cada vez mais Deus vai alinhando as coisas sobrenatural, e vai fazendo sobrenatural e vai embora. E aí você fica tão assim envolvido com o Espírito Santo que você é normal. É normal, você acorda pensando no Espírito Santo, você acorda pensando nas coisas de Deus, você acorda vivendo as coisas de Deus. A sua mente está intimamente ligada com a do Espírito Santo. E você passa a viver o reino, as coisas de Deus, as maravilhas de Deus. Porque você ama as coisas do reino de Deus. Ama. Por isso que ele diz no 14, façam tudo sem queixas, sem discussões. Porque tem gente que o Espírito Santo está ali, clamando com gemidos inexprimíveis. Mas está reclamando de tudo. Se está sol, ai, está sol. Se está chuva, ai, está chuva. Se está de noite, ai, está de noite. Se está de dia, ai, está de dia. Então, assim, tudo é motivo de reclamação. Tudo é motivo de murmuração. E Deus abomina quem é murmurador. Deus não gosta de gente que fica murmurando o tempo todo. Porque, sabe, imagine, alguém que não tem intimidade com você, entra dentro da tua casa, bota o dedo dentro na tua cara e fala assim: não é assim que deve fazer. Não é assim. Você vai gostar? Não vai gostar. É exatamente o que acontece com o murmurador. O murmurador, ele é alguém que está botando o dedo na cara de Deus e falando para Deus que ele é um incompetente, que ele não tem controle de nada na mão dele e que as suas decisões são as melhores. E que ele não tem nenhum tipo para tomar nenhuma decisão. É exatamente o que Deus olha o murmurador desse jeito. É como se você estivesse entrando lá no reino de Deus, lá no reino dele, diante dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, de tudo lá, da sua glória, e chega você brabão lá. Olha aqui, Deus, tu tá pensando o quê? Tu tá pensando que tu faz o que quer? Tu acha que tu tá no controle? Tu não tá, não. Aí Deus fica olhando bem pra tua cara. Porque ele é Deus. Ele sabe quem ele é. E aí você fala, esperneia, se joga no chão, finge de morto, rola. E Deus está te olhando. E aí quando tu cansar, sabe, cansar de tudo, e ficar quieto na tua, aí Deus vai lá, o Espírito Santo vai falar com você. E aí? Como é que vai ser? Vai continuar murmurando ou a gente vai seguir adiante? Não, mas não sei o que era. O Espírito Santo vai te deixar na mão. Te deixar falando sozinho. E aí você pega e fala: não, Espírito Santo, calma aí, eu agi errado, é verdade. Eu não podia ter feito isso. Aí o Espírito Santo: então tá bom, vamos começar do zero? Aí você: não, tudo bem, eu vou começar do zero. Eu vou começar do zero, sim. E aí você começa e começa o desenvolvimento de novo, e acontece alguma coisa, aí você já está pronto para botar o dedo de novo na cara do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai se afastar, falar, deixar um tempo sozinho, porque vai dar não, vai ficar aturando desse jeito não. Até com que a pessoa entenda que cada vez que você faz isso, uma murmuração, é o dedo que você está botando na cara de Deus, lá no reino de Deus, na glória de Deus. Porque Ele deu acesso. Por Jesus Cristo, Ele deu acesso. Você tem acesso. E cada vez que você murmura desse jeito, o que vai acontecer? Tenta ir lá numa delegacia e botar o dedo na cara de um delegado para você ver. Eu não estou mandando ninguém na delegacia não, tá? Mas estou dando um exemplo.
alguém lá na delegacia ou na cara de um PM, de um juiz, de um presidente, não vai nem chegar perto. Eu não estou mandando ninguém, eu estou dando um exemplo. Estou dando um exemplo de quem tem uma patente, que pode ser a pessoa que for chegar lá metendo bronca, não vai conseguir nada. E diante de Deus, broncudo não ganha nada com Deus, não. Broncudo não vai ganhar nada com Deus. Não, mas eu sou o cara, eu dou voadora, eu corto cabeça. Aí Deus só está olhando para tua cara, valeu, vai lá, tu é brabão, vai lá. Eu fico pensando, sabe, às vezes eu fico pensando assim, no ladrão da cruz, aquele camarada lá que falou para Jesus, desce daí, salva a ti mesmo, salva todos nós. E meteu uma bronca lá com Jesus lá. Você imagina no dia do juízo, esse camarada, Jesus chegando, lógico que Jesus não vai fazer isso, mas é uma metáfora. E Jesus chegando e batendo nas costas dele, e aí, irmão, tá lembrado de mim? E o cara abriu os olhos, lembrar que é Jesus? E aí, tu não era brabão, tu não falou para mim descer da cruz, e agora? O que tu vai resolver da tua vida aí? Não, Jesus, já era, mano. Já era, tchau, some. Lógico que Jesus não vai fazer isso, mas é uma suposição, já pensou? Qual é a melhor parte? Você falar com Deus direitinho? Porque Deus dá muitos princípios na Bíblia, como nós devemos proceder com nossos pais, como nós devemos proceder no reino na igreja, com os nossos pastores, com os nossos líderes. A Bíblia nos instrui a tudo isso. Até essa questão, porque ele diz lá, aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor da tua vida, beleza, mas tem alguns pontos. Vocês sejam obedientes. Sejam obedientes à palavra da verdade. E depois ele diz, façam tudo sem queixa, sem discussão, nem discussão. Por quê? Tem gente que não entendeu ainda a mensagem da cruz, não entendeu a mensagem do reino, e quer tratar Deus, não, mas eu tenho Deus na minha vida, e tratando Deus como se Deus fosse o coleguinha da escola, o coleguinha da rua. Quando percebemos e entendemos que Deus não é o nosso coleguinha dali da rua, o Espírito Santo não é o nosso coleguinha que a gente vai ficar tratando mal de qualquer jeito. Ele é uma autoridade. O Espírito Santo é uma autoridade. Jesus é uma autoridade. Precisa ser respeitado. Precisa ser tratado com amor, com zelo. Porque quando você chega, decide, você que decidiu, é o que fala aqui no versículo 13. Toda língua que confessa Jesus Cristo como Senhor, seu Senhor, para a glória de Deus Pai. Você está confessando, você decidiu ir para a igreja, você falou, hoje eu vou na igreja. É como se você decidisse ir na casa de um amigo seu. Ah, hoje eu vou na casa de um amigo meu. Tem tanto tempo que eu não vou lá para conversar com ele, eu vou lá hoje. E chega lá, mete o pé na porta, e reganha a porta, e fala, e aí, como é que é, não sei o que, não sei. Não vai fazer isso, não. É a mesma coisa na igreja. Você vai chegar lá na igreja, você vai falar para Deus, Senhor, muito obrigado por eu estar aqui. E aí você começa a louvar, começa a adorar, e aquela adoração começa a mover com você. E você entende a adoração, entende o louvor, e a palavra fala com você. E você fala, poxa Senhor, eu quero vir mais vezes, porque o Senhor falou muito comigo. E agir dessa forma, com amor, com interação, com respeito, obediência, é tudo que Deus deseja que nós façamos. Porque quando chegar lá na eternidade, já pensou? Chegar lá na eternidade, tá lá todo mundo na glória de Deus, e vai ter gente broncuda lá, querendo botar o dedo na cara do outro. Ó, minha ala é de cá, você some daqui. Não vai ter isso. É harmonia, amor, convivência, é alegria, paz. E vamos viver essa atmosfera que Deus produz em nós, o querer para a sua adoração. E também permite o espírito do engano. Aquele que, sabe, escarnecedores. Aquele que quer escarnecer das coisas de Deus, do Espírito Santo, de tudo. Ah, eu não acredito em Espírito Santo, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus, Bíblia para mim é nada, não sei o quê. Tá bom. Você está falando
alguma mentira que você não acredita? Não, tudo que você está falando é verdade, porque você está verbalizando. Você não acredita, você não quer, você não deseja, é uma verdade da sua vida. Você que não quer, você que não quer. Tá bom, vai lá, segue a tua vida. Mas dependendo do grau que você determina na tua vida, eu não quero saber, que se dane. E tudo para você não tem Deus. Ou você tá ali, sabe, na igreja, mas com murmuração o tempo todo, sabe? Você, o Espírito Santo tá te tocando, e você não quer saber. Você não quer saber disso. E aí vem o espírito do engano, o espírito do erro. E ele ele permite que o espírito do engano venha. E está lá em Isaías 6,9, que diz assim: ele disse, vá e diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne invisível o coração desse povo. Torne surdos os ouvidos deles e feche os olhos. Que eles não vejam com seus olhos, não ouçam com seus ouvidos e não entendam com seu coração, para que não se convertam e sejam curados. Entende? Deus falou para Isaías, profetiza para esse povo desse jeito aí. Então assim, na alma e no espírito dele, eles se tornaram cego, surdo, mudo. E aí não, eles vão ouvir aqui com nossos ouvidos, né, o natural, mas essa palavra não vai chegar no espírito. Essa palavra não vai lá no espírito, falar no espírito, na alma da pessoa. Por isso que ele está falando, profetiza. Quando ele verbalizou isso, acabou com a vida do pessoal. Acabou com a vida do pessoal. Vaste povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas jamais percebam. Quer dizer, eles vão ver o milagre, vão ver a glória de Deus, a manifestação de Deus, vão ver o reino de Deus. Mas para eles, não. Por quê? O espírito da operação do erro, do engano, já está na vida deles. E aí, já era, não vai de jeito nenhum. Por quê? Porque aquele que verbaliza para a sua vida, que não quer saber de Deus, não quer saber do Espírito Santo, trata o Espírito Santo com escarneio, trata as coisas de Deus como escarnecedor, com zombaria. No fim, Deus vai falar, cara, não dá para mim. Não dá para ficar continuando desse jeito. E também com um murmurador desse jeito. Aquele que vive murmurando o tempo todo. Se ele ficar o tempo todo assim, vai chegar uma hora que Deus, esse cara pra lá, vai. Esse cara aí, eu vou fazer o quê? E aí vem o espírito da operação do erro. Ele vai continuar dentro da igreja, mas agindo de forma errada. Vai pecar, vai fazer acontecer o problema dele. Chegar naquele grande dia, meu irmão, você quis viver a vida do teu jeito. Não, mas não. Você quis do seu jeito. E do seu jeito, eu deixei. Quantas vezes você verbalizou? Quantas vezes você declarou? Quantas vezes você não quis entender a palavra? Quantas vezes você não orou? Quantas vezes você não leu a palavra? Quantas vezes você não quis a presença do Espírito Santo perto de você? Então vai lá, segue lá. Vai lá. Não, mas eu quero ir para a glória. Não, se você aqui nessa terra você foi desobediente, você vai ser obediente na glória, como? Não. Pode ir lá. Segue sua vida, segue teu rumo. Pronto. O nome vai ser retirado do livro da vida. O nome vai ser retirado do livro da vida, vai ser apagado, vai ser anulado. E depois que é anulado, e aí? Depois que veio o espírito da operação do erro, vai ser difícil. Lá em João 16:13, fala do Espírito da verdade. Quando você declara para o Espírito Santo a presença dele, quando você deseja, quando você ama a presença do Espírito Santo, quando você se preocupa em não perder a presença do Espírito Santo, você sabe, qualquer coisa, Espírito Santo, você está aí? Sabe, você se preocupa, você almeja, você deseja de todo o teu coração. E aqui em João 16:13 diz assim: o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e guiará. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará por toda a verdade.
Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Quer dizer, o Espírito Santo, ele vai guiar por toda a verdade. E o mundo tem o costume de falar que a verdade dói. A verdade dói. A verdade dói. Isso é uma mentira de Satanás. É uma grande mentira. Por quê? Porque a verdade não pode doer. A verdade não pode doer. Se o Espírito é o Espírito da verdade, como é que a verdade pode doer? Não que a verdade dói. Ué, o amor dói? A verdade dói? Como? A verdade não pode doer. O amor não pode doer. Não. Não existe isso. Mas se você rejeita o Espírito da verdade, aquele que vai te guiar por toda a verdade, que vai te permitir conhecer a palavra de Deus, se você não reconhecer, não quiser, não tem como. Não tem como. E aí lá em 2 Tessalonicenses 2,11 diz assim: e por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Quer dizer, Deus foi lá e permitiu. Vocês querem continuar na murmuração de vocês? Querem viver essa vida maluca de vocês? Está concedido, pô. Está concedido, toma aí. O espírito da operação do erro, do engano. E por esse motivo, os motivos o quê? De andar, querer viver errado. Achar que o engano é uma grande maneira, é a grande parada. Por isso que ele diz, é por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro. Quer dizer, você vai estar dentro da igreja, agindo de maneira errada, você vai estar pecando, e não vai acontecer nada com você. Beleza, espírito da operação do erro. Espírito da operação do erro. Você vai estar fazendo um monte de coisa errada, e não vai, sabe, aquilo não vai mexer com você, você faz como tanto fez. E aí, o que vai acontecer? Você vai dar crédito à mentira. Quanto mais falar mal, aquilo vai soar melhor. Você vai ter uma altivez de como se você fosse santo. Como se aquilo que você... Eu peco, mas está tudo tranquilo. Eu tenho crédito com Deus. Eu tenho crédito com Deus. Eu peco, mas Deus sabe do meu coração. Deus sabe do meu coração. Eu peco, mas Deus sabe do meu coração. Eu estou aqui na igreja, mas eu peco, mas Deus sabe do meu coração. É isso que Deus está dizendo. Ele envia a operação do erro. Tu quer continuar errando, quer continuar pecando, beleza, vai lá, continua pecando. E aí, cada vez mais vai dando crédito às mentiras de Satanás. Tudo aquilo que é atribuído ao reino das trevas, o cara vai estar fazendo tranquilamente. Tranquilamente. E vai parecer o quê? Que está tudo certo. Eu peco, mas está tudo certo. E lá em 1 Timóteo 4, versículo 1 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Entendeu? Ele não ouve mais o Espírito Santo. Ele não ouve. Por isso que 3 decisões são 3 pilares da sua vida, das nossas vidas. É quando aceitamos Jesus, quando o pastor que está ali nos orientando na nossa cobertura espiritual, e a nossa esposa, a qual nós vamos casar. E por isso que ele está falando aqui, que se você toma uma decisão para a sua vida, de ter um pastor, um líder na sua vida, pelo qual não segue aquilo que a palavra está dizendo, que ele está dando um jeito, mano, se o Espírito Santo está gritando dentro de você, cara, não é por aí. Se você fala, Espírito Santo, me livra disso, Espírito Santo. Me livra disso, porque eu não quero viver essa consciência. Me livra disso, Espírito Santo, eu não quero viver essa consciência. Eu não quero viver essa atmosfera. E quando você declara isso para o Espírito Santo, o que ele vai acontecer? Ele vai começar a te direcionar para outros lugares. Ó, não é por aí. Não é por aí. Ele vai te mostrar na palavra. Espírito Santo, poxa, mas eu sou dessa igreja há tanto tempo, Espírito Santo. Eu congrego aqui tanto tempo. Aí o Espírito Santo vai falar, não. Aí não. Aí eu não estou aí. E aí o que você vai fazer? Você vai pedindo discernimento do Espírito Santo. Espírito Santo, você não vai bater de frente com ninguém. Vai botar o dedo na cara de ninguém. Você não vai querer tomar o lugar de ninguém.
Você vai pedir o direcionamento do Espírito Santo. Espírito Santo, então prepara um novo lugar para me estar congregando. Prepara um novo lugar para me estar adorando de maneira, genuína, de todo o meu coração. Eu quero estar fazendo parte do corpo, do reino de Deus para a salvação. Eu quero ser salvo. E aí o Espírito Santo começa a te direcionar, vai te colocando pessoas na sua vida e você vai começando a congregar em um lugar aonde o pastor realmente é alinhado com o Espírito Santo e flui o poder de Deus ali, flui. Mas só o Espírito Santo vai poder te dar esse discernimento, porque o Espírito Santo não é religioso. O Espírito Santo não é religioso, ele é criterioso. Ele quer amor, respeito, comunhão, paz. Mas aquele que murmura, só reclama de tudo, não tem paz, não tem discernimento, não quer saber da palavra, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Ele quer que você seja alguém que segue os princípios da palavra, o entendimento, tenha o entendimento da palavra, busque o entendimento da palavra e fuja do pecado. Porque cada vez que você vai se alinhando com o Espírito Santo, mais nojo do pecado você vai ter. Você não vai querer mais o pecado na sua vida. Você vai falar, não, isso aí eu não quero mais para a minha vida. E cada vez que você tem essa admiração por Ele, cada vez que você entende que Ele é uma divindade, que Ele é a terceira pessoa da Trindade, você trata com reverência, porque Ele tem personalidade. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele tem personalidade. Então por isso não podemos tratar Ele de qualquer jeito. E quando você começa a adorar a Deus de todo o teu coração, falando do Espírito Santo, eu desejo adorar a Deus de todo o meu coração, Espírito é verdade, com toda a minha alma, com todo o meu espírito. E você sente que quando você está adorando, quando você está louvando, você quer, transcender, você quer muito mais do reino. E aquilo flui, porque você está ali adorando de todo o teu coração, de toda da tua alma. Porque lá em João 4:24 diz assim: Deus é Espírito. É necessário que todos os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Adoração e adoradores. Então, Deus deseja, Ele é Espírito, Ele deseja que você o adore em Espírito e em verdade. Mas como vai acontecer isso se você não reconhece Jesus Cristo como o Senhor da sua vida? Você não quer o Espírito Santo na tua vida. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Se Ele que te guia por toda a verdade, Ele que vai te mostrar como é adorar a Deus de maneira genuína, de maneira íntima, de todo o teu coração. Ele que vai te guiar por toda a verdade. Ele vai te mostrar, o caminho para a adoração a Deus é esse aqui. Adorar a Deus é isso aqui. Ó. Não tem nada a ver com música lenta ou música rápida. Não é nada disso. A questão é a adoração. O adorador. Você vai estar louvando ali a Deus, engrandecendo a Deus de todo o teu coração, de maneira genuína. O Espírito Santo vai falar, é isso aqui, ó. Quer agradar a Deus no louvor e na adoração? É isso aqui. É esse caminho. Porque Deus é Espírito e Ele deseja que o adore em Espírito e verdade. E lá nos Salmos, lá no Salmo 3, versículo 22, diz: Contudo, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Salmo 23, eu não botei aqui. Salmo 22, versículo 3, eu acho que é isso. Salmo 22, versículo 3. Contudo, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Quer dizer, essa palavra entronizado, no hebraico, é uma palavra, eu não sei a pronúncia dela, mas eu acho que é Yashab, a pronúncia dela no hebraico, que quer dizer habitar, ter residência. Então, o que quer dizer? Que Deus habita nos louvores. E quando se a palavra diz que Ele habita nos louvores, Ele habita nos louvores. Ele está nos louvores. Então, é isso mesmo, Salmos 22, versículo 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores. Deus habita, a residência de Deus é na adoração. Você quer a presença de Deus? É na adoração. Você vai começar a louvar de todo o teu coração. O Espírito Santo ali está te direcionando ao louvor, a reverência a Deus de todo o teu coração. E aí Deus
Ele se manifesta, a sua glória se manifesta, o seu poder se manifesta. Tem pessoas que é curada através do louvor, tem pessoas que é curada, liberta através do louvor. Por quê? Davi, ele tocava harpa para Saul. Toda vez que Saul estava perturbado, dizia que Davi ia lá tocar para ele, aí ele ficava mais sereno. Mas é isso que acontece. Deus, ele habita no louvor. Tanto tem a ver quem está tocando, quem está louvando, quem está ministrando louvor, quanto aquele que está lá cantando, lá embaixo, no plenário da igreja. Todo o conjunto é importante. Tudo é importante. Quem está no altar adorando, quem está lá embaixo cantando, todos são importantes. Tudo é importante. Deus não abre mão de nada, nem de quem está no altar, nem de quem está lá embaixo cantando. Tudo, Deus olha no contexto todo, a adoração completa. Todos. Se todos estão ali realmente motivados para engrandecer, todos chegaram ali, sabe, motivados para glorificar a Deus. Hoje é dia de celebrar, hoje é dia de adorar, hoje é dia de buscar a Deus de todo o coração. Por isso que Jesus falou para aquela mulher em João, que iria chegar um tempo que não ia ser mais preciso adorar a Deus nos montes, ali ou lá, porque Deus já está conosco. Então, quando nós começamos a adorar, a presença dele vem aonde estivermos. Se você estiver no teu trabalho e começa a louvar, a adorar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu íntimo, a presença de Deus vem. O Espírito Santo leva o teu louvor a Deus e apresenta a Deus o teu louvor. Fala, teu filho está te adorando, teu filho está cantando de todo o coração, de toda a alma. E você começa ali a sentir a presença do Espírito Santo poderosa. Porque você desejou, você reconheceu Jesus Cristo como Senhor da tua vida. Ele é o Senhor, você anda em obediência. Cada vez mais você quer intimidade, você busca essa intimidade. E olha o que acontece quando a gente tem essa preocupação. Quando a gente tem essa preocupação com o Espírito Santo. Olha o que aconteceu com Pedro. Pedro ficou agitado, querendo fazer algo para demonstrar o cuidado com a presença de Deus. Isaías também, lá em Isaías 6, versículo 11, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de suas vestes enchia todo o templo. E no versículo 2 diz assim: acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira estava cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram ao templo, e o templo ficou cheio de fumaça. O Espírito Santo produz em nós exatamente o que agrada a Deus. O que agrada a Deus. E Isaías, quando ele chegou ali, ele viu. Quando ele viu aquilo, ele ficou maravilhado. Ele ficou maravilhado. E ele viu ali os anjos adorando a Deus com reverência. Porque ele diz no versículo 2, acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Quer dizer, 2 cobriam os pés, eles estavam em espírito em verdade ali. Eles estavam voando, eles estavam cobrindo seus pés e adorando o Espírito em verdade. Com 2 asas, eles cobriam o seu rosto para demonstrar que Deus deveria ser exaltado de uma maneira mais genuína. Que tudo que eles poderiam fazer é esconder seus rostos, para tirar a vaidade. Senhor, eu estou tirando a minha vaidade, eu não tenho vaidade nenhuma diante de Ti. Diante de Ti eu te adoro, Santo, Santo, Santo. E com 2 asas voavam, o peito estava aberto ali para adorar de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito. E Isaías viu isso, contemplou isso. Os anjos dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Aí diz lá no 4: ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram. E o templo ficou cheio de fumaça. Quer dizer, Deus está mostrando, olha, experiência sobrenatural na adoração.
É a experiência sobrenatural que vai ter na adoração. Se me adorar de todo o coração, uma adoração genuína, uma adoração de todo o coração, guiado pelo Espírito Santo, uma adoração, sabe, que se irradia por inteiro, por completo. Vocês vão ter experiências assim sobrenaturais. Por isso que ele está falando, que foi colocado esse ponto no versículo 4, ao som das vozes, os batentes tremeram, quer dizer, os anjos estavam cantando santo, santo, santo tu és, quer dizer, experiências sobrenaturais, sobrenatural. E o templo ficou cheio de fumaça, da glória de Deus. Sim, vai ter experiência sobrenatural, porque deseja adorar de todo o teu coração, com o Espírito Santo, falando de Espírito Santo, eu te quero, eu te desejo, eu quero ter intimidade, eu quero viver essa majestade do reino de Deus. E vai viver, lógico que vai, porque abriu o seu coração. O Espírito Santo é que ele produz o querer realizar, e ele produz exatamente o que faz, o que é de melhor para adorar a Deus de todo o coração, o que agrada a Deus. Por quê? É o que eu falei. Quando você deseja visitar um amigo, você vai lá com todo carinho, sendo gente boa, gentil. É a mesma coisa na igreja. Você desejou ir lá, você quis ir lá, você quer adorar. Não é um passatempo, não é um encontro social. Deus está ali. E Ele deseja que o corpo o adore em espírito e em verdade. Que todos estejam ali em adoração. Para te provar da experiência sobrenatural, mas isso precisam que todos estejam em unidade. Todos. Porque a presença do Espírito Santo é gentil, suave. A presença do Espírito Santo é viva, ela traz vida, ela traz alegria, ela traz fôlego de vida, renovo, transformação. Você é transformado, mas ao mesmo tempo ela produz vida, ela produz movimento. A presença do Espírito Santo produz movimento, você vai adiante, você vai caminhar e se torna sensível à adoração. Você se preocupa com a adoração. Você fala: Deus, hoje eu estou aqui para te adorar em espírito e verdade. Espírito Santo, me conduza para me adorar de maneira genuína, Deus, de todo o meu coração. Me ajuda que a minha mente esteja ligada com o reino de Deus, para me fazer tudo aquilo que agrada a Deus e que o sobrenatural aconteça. Eu desejo de todo o meu coração, Espírito Santo, que o sobrenatural aconteça aqui. E aí tudo vai fluir. A pregação vai fluir, os louvores vão fluir, a oração vai fluir. E você não vai ter pressa de ir embora, porque a hora vai passar sem você perceber, porque você está tão ligado com o reino, apaixonado pelas coisas de Deus, ali pelo movimento, pela adoração. Você quer mais adorar, você quer mais se alegrar, você quer celebrar. Isaías, ele teve essa experiência com Deus, ele ficou maravilhado. E Pedro, no Monte da Transfiguração, ele também teve essa alegria, esse estímulo na alma dele, de não, eu tenho que fazer alguma coisa, E lá em Isaías 6, 5, diz assim: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, quando ele viu que ele estava diante de Deus, ele gritou: ai de mim, pelo amor de Deus, eu estou perdido, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei. Ele dizendo: eu não mereço estar aqui, porque eu vivo numa sociedade corrupta, os meus lábios não são tão legais assim. Você fica exposto diante da presença de Deus. A luz ilumina a tua alma, o teu espírito, e fica tudo às claras. E você não consegue esconder nada de Deus. A tua boca verbaliza o teu pecado. A tua boca, quando você está diante de Deus, você verbaliza. Está entendendo? Quando Isaías ele estava ali, ele mesmo falou daquilo que estava na alma e no espírito dele, o pecado da alma e do espírito dele. Aí ele verbalizou. Ele não conseguiu se conter em ficar calado, se esconder. Não, quando está diante da luz de Deus, é como um holofote muito forte, que só está pegando em você, e tudo que está oculto e escondido vai ser exposto, e você não vai ter desobediência diante da luz do Senhor. É isso que acontece quando você pede. Nós pedimos a presença do Espírito Santo em nossas vidas.
Nós clamamos e pedimos e ficamos expostos diante da luz do Senhor. E cada detalhe você vai expondo, vai falando: Senhor, é isso, eu não quero mais, é isso, eu não quero mais. E olha o que aconteceu no versículo 6 do capítulo 6 de Isaías. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com um atenaz. Quer dizer, ele foi tão sincero e espontâneo, porque ele não conseguiu ser desobediente, que o anjo entendeu. Ele falou: esse cara está totalmente exposto aqui. Eu preciso ir lá fazer alguma coisa. O anjo pegou uma brasa viva do altar e pum! Colocou nos lábios dele, de Isaías, no espírito. Porque o espírito dele estava corrompido e precisava ser purificado. E quando tocou nos lábios dele, aí ele diz no 7, com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Quando você está exposto diante de Deus, quando você deseja ficar exposto diante do Espírito Santo, e o Espírito Santo é teu amigo, aquele que está ali para te guiar por toda a verdade, você vai ser sincero, você não vai querer saber de desobediência diante de Deus. Você vai falar tudo, vai falar: não quero saber mais de nada que me atrapalha a minha comunhão, minha intimidade com Deus. E aí ele falou, quando ele tocou, quando o Espírito Santo te toca, a tua culpa é removida, arrancada. A tua culpa é removida para a salvação. Você vai ser salvo, porque você vai estar ali para adorar a Deus de todo o teu coração. E olha a sensação que Pedro teve lá em Mateus 17, 2 e 4. Jesus, ele levou Pedro no Monte da Transfiguração. Eu tinha dito lá atrás que o Espírito Santo, ele seleciona as amizades para estar no momento com você, conosco. Por quê? Ele sabe qual é o propósito que ele quer te levar. Então ele seleciona, tanto que Jesus andou com os 12. Quando os 12 estavam ali pregando o Evangelho, eles levantaram o ministério e só tinha aquelas pessoas que o Espírito Santo dizia que era para estar. Tanto que quando Paulo foi se achegar a eles: segura a onda aí que não é assim não. E aí eles precisaram que o outro apóstolo, esqueci o nome dele agora, tivesse falado com eles. Falou com eles: não, Paulo ele está pregando sim. Porque eles acharam que Paulo estava de causada. Mas depois entendeu que ele estava cheio do Espírito Santo, que ele estava pregando, tinha reconhecido Jesus Cristo, não tinha problema nenhum. Mas olha o que diz lá em Mateus 17, 2, 4. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Isso aí foi Jesus, aconteceu com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Agora raciocina comigo. Jesus está falando com Moisés e Elias ali, trocando uma ideia ali. Pedro não tem nada a ver com a história. Ele foi levado lá. Ele não tem nada a ver com o assunto. Aí, como ele não tinha o que falar, ele ficou tão assim, atordoado no espírito, que ele meteu essa. Ele falou, mandou esse papo aí. E aí falou assim: não é bom que façamos uma tenda para ti, para Elias e Moisés? É porque ele não tinha assunto. Ele ficou tão assim eufórico, porque ele queria apresentar alguma coisa diante de Deus. É até engraçado isso. Mas é assim que acontece. Que quando nós estamos diante do Espírito Santo, diante de Deus, nós sentimos o desejo, o negócio está bom, a adoração está boa, o louvor está fluindo. Mas você pergunta: Senhor, tem alguma coisa que eu posso ainda fazer mais para ficar melhor? E você deseja que aquilo seja mais. Mas o Espírito Santo, ele guia aquilo que é o certo para adorar a Deus. Como atrair a presença de Deus. Como você adorar Ele em espírito e em verdade. Então, quando você tem a presença do Espírito Santo, você quer de qualquer jeito fazer alguma coisa para agradar a Deus. Você se preocupa, você tem um desejo de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma. Você deseja, você quer, e você se preocupa. Não tá bom, isso não tá bom. Tem alguma coisa que eu tenho que fazer. Porque não tá bom, eu me preocupo, eu desejo. O Espírito Santo que produz esse querer realizar. O Espírito Santo que produz. Deus, por isso que Deus não ama aquele que fica murmurando, aquele que vive se lamentando, aquele que não tem uma mente dividida, uma mente dobre.
Deus não se agrada desse tipo de pessoa. Mas quando você está ali na presença de Deus, você sente paz, você não tem pressa de sair dali. Por quê? Excede todo o entendimento, a presença do Espírito Santo. Ele transforma. É uma outra dimensão que nós vamos viver quando desejamos o Espírito Santo. Mas o pecado faz a distância. Ele separa o homem de Deus. Ele vai separando. Magoa o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem personalidade. Ele não aceita. Ele não aceita quando o homem quer se envolver com o pecado. Mas ele se agrada daquele que vive uma vida honesta. E quer conhecê-lo, quer viver de maneira íntegra. Não quer viver no meio de uma sociedade que zomba, de um povo que zomba, de alguém que esteja zombando do reino de Deus. Mas que trate ele com toda reverência, com toda adoração, como ele merece ser tratado, porque ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que precisa ser tratado de maneira amorosa, respeitosa, carinhosa. Seja carinhoso com o Espírito Santo, porque ele é teu amigo. Ele é nosso amigo, ele clama. Imagina uma pessoa que está orando ali dia e noite pela nossa vida. Todos os dias da nossa vida ele está orando. Todos os dias. E todas as sensações ficam afloradas quando nós estamos diante dele. E aí não precisa ter medo. É o que diz a palavra. Que lança fora todo medo. Quer lançar tudo fora, o medo, lança fora. Você não tem medo mais de nada. Porque ele vai te guiar por toda a verdade todos os dias. Você vai querer estar perto dele, ele deseja estar perto de você. E nós vamos viver uma só unidade com o Espírito Santo. Porque é bem-vindo, é bem-vindo. Você vai ter o prazer de declarar ao Espírito Santo: você é bem-vindo na minha vida. Você é bem-vindo. E você vai ter vontade de orar, você vai ter o desejo de louvar. Ele vai compartilhar coisas só com você, ao qual ele não compartilhou com ninguém. Porque você ama adorar a Deus. E ele está aí todos os dias para nos guiar à verdade. Diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, me guia por toda a verdade. Me guia, eu preciso, eu quero, eu desejo. Eu desejo, por mais que eu tropece, mas eu quero chegar à estatura de varão perfeito. E você diga para o Espírito Santo, fala com as suas palavras. Diga: Espírito Santo, me perdoa. Espírito Santo, me perdoa se eu agir de forma imatura, sendo um reclamão, falando coisas que não agradam a Deus, murmurando, sendo um murmurador, botando o dedo na cara de Deus. Eu nunca quis fazer isso. Mas, por algum motivo, eu acabei fazendo isso nas minhas murmurações, botando o dedo na cara de Deus, dizendo para Deus que ele é um incompetente, que ele não sabe o que está fazendo. E você pede perdão ao Espírito Santo. E ele vai te guiar por toda a verdade. Por toda a verdade. Amém? Deus abençoe. Vamos estar fazendo uma oração, encerrando essa live. E que você declare aí onde você estiver. Compartilhe essa live para que outras pessoas sejam alcançadas. Para glorificar a Deus. Para dizer: Espírito Santo, eu te quero na minha vida, Espírito Santo. Para que milhões e milhares possam falar, verbalizar o que você está recebendo agora. Essa preciosidade. Amém? Vamos estar orando. Poderoso Deus, eterno Pai, em teu nome, Senhor Jesus, nós te reconhecemos como o Senhor da nossa vida e nós te adoramos em espírito e em verdade. Nós louvamos o teu nome, somos gratos pela presença do Espírito Santo. Espírito Santo, aquele que está declarando agora que deseja a tua presença, envolva ele com a tua glória e a tua majestade e guia-o pela verdade. Transforma, traga transformação, mostra o que tem que ser mostrado, fala o que tem que ser mostrado e dá liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade de agir, que essa pessoa possa estar declarando: Espírito Santo, tenha liberdade na minha vida para o Senhor tocar e revelar e mostrar, porque eu abro mão do meu pecado, eu abro mão de tudo aquilo que não é teu. Eu abro mão, Espírito Santo, porque eu não quero mais essa vida na minha vida. Eu quero uma vida do reino de Deus. Eu desejo te adorar, eu quero aprender contigo como adorar. E que milhões e milhares de pessoas aprendam a te adorar de maneira genuína com a tua palavra, porque tu é aquele que guia por toda a verdade. Então guia por toda a verdade para a salvação, reconhecendo Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Anota o nome desse que deseja no livro da vida para a salvação. Que todos eles sejam salvos em nome de Jesus. Amém. Fique na paz de Deus e até a próxima live, tá bom?
Um abraço, tchau.